Fala pessoal, bem-vindo ao conteúdo Delphi, o canal do Zanca. Nessa videoaula, vou dar continuidade ao nosso curso de MVC. Na aula anterior, eu já deixei certa a classe cliente DAO. Então agora, eu vou ajustar a model cliente. Eu vou precisar ter duas funções para o meu CRUD. Uma função persistir para o incluir, excluir e alterar. Por que eu vou quebrar em duas? Porque quando eu dou o persistir aqui, todos, tanto o incluir como o excluir e alterar, vão me retornar um tipo booleano. E para complementar o CRUD, eu preciso de uma seleção. Preciso selecionar os dados. E ele vai me retornar um TFD query. Então eu não consigo deixar todos na mesma function. Então aqui vou ter uma function selecionar, que ela vai me retornar um TFD query. Esse selecionar aqui é selecionar todos os clientes. Bom, vou descomentar, Ctrl Shift C, e agora nós vamos escrever essas functions. Aqui no persistir, eu preciso ter algo parecido com um if, né? Por que eu queria ter uma estrutura if aqui dentro? Para saber qual das opções eu vou chamar na DAO cliente. Se eu vou chamar a alterar da DAO cliente, a excluir ou a incluir. Essa forma aqui pode não ser muito elegante. Muitas pessoas não gostam de usar variáveis aqui, passar parâmetros. Pode ser usado também aqui um enumerador. Então é isso que eu vou fazer. Antes de escrever aqui o persistir e o selecionar, eu vou fazer um enumerador para function persistir. Então eu não vou usar if. Então eu vou inserir uma unit nova. E eu vou ter um enumerador com os três tipos que eu preciso para o persistir: inclusão, exclusão e alteração. Então aqui eu não tenho o selecionar. Agora é uma dúvida muito comum com os programadores. Aonde eu salvo o enumerador? Existe uma regra, existe uma receita de bolo? Gravo sempre numa mesma pasta? Sempre na model, sempre na DAO, sempre na controller? Então o que é bom a gente pensar? Esse numerador, eu não vou usar ele na minha model para de dentro da model saber qual DAO cliente eu vou chamar aqui, qual opção que na DAO cliente eu vou chamar. Então ele está mais propenso, está mais perto de uso na model. Então nesse caso, o meu enumerador vai ficar na model. Poderia ter um outro caso que o enumerador fosse usado no meu controller. Então, salvaria na controller. Pronto.
Então aqui na minha model eu também tenho o enumerador. O que eu tenho que fazer na model agora? Agora aqui na model eu preciso ter um atributo do tipo do enumerador. Então eu preciso fazer uso desse enumerador Alt F11. Eu preciso usar a unit dele. T enumerador. Pronto. Eu já tenho aqui um atributo, um field do tipo T enumerado. Certinho. Então, quando a minha controller cliente for chamar a model, ele vai me passar o tipo da operação que eu quero. E aqui no meu persistir é que eu vou fazer essa triagem para saber qual function do meu DAO eu vou chamar. Com o enumerador pronto, eu posso concluir a nossa function persistir. Eu já deixei o código digitado aqui para não perder muito tempo com digitação. Então eu só vou explicar o código. Primeiramente, eu fiz uses da Unity o DAO cliente, que nós vamos precisar usá-la. Depois aqui, nós criamos uma estrutura case usando o F enumerador e todos os tipos dele, tipo de inclusão, tipo de exclusão e de alteração. Então, dependendo do tipo que vier no model cliente, ele vai fazer uma chamada diferente na DAO cliente. Se vier tipo inclusão, lá na DAO cliente ele vai executar a function incluir. Se vier tipo exclusão, ele vai fazer a excluir. Se vier alteração, ele vai fazer a alterar. Agora presta atenção que o que essa function DAO cliente alterar espera? Ela espera um objeto do tipo tModel cliente. Eu não estou na model cliente, então para passá-lo eu só escrevo self, que é ele mesmo. Então aqui nesse self é a mesma coisa que eu tivesse a minha tModel cliente, ok? Aí eu tenho uma variável para instanciar um objeto em memória. Eu instancio ele aqui para poder fazer as chamadas nessas functions. E depois que eu termino o uso dele, eu libero da memória. Então, fazendo isso aqui, a minha function persistir, no que diz respeito a model, está pronta. Então, eu já tenho minha persistência pronta na model e pronta na DAO. O que falta agora é nós fazermos o selecionar para que o CRUD fique completo. Para concluir a minha model cliente, falta programar a function selecionar. Ela é muito parecida com o persistir. Claro que eu não vou ter o enumerador, mas eu posso copiar toda essa estrutura, porque também eu vou precisar da DAO cliente aqui, que eu vou ter que fazer o acesso. A única diferença aqui é que não tenho
o case. Então, eu vou ter aqui um result direto de uma função lá da DAO cliente. Qual que é essa função? Selecionar. Então, a DAO cliente selecionar vai me dar um result de uma TFD query. E a minha model cliente vai retornar para o meu controller cliente essa mesma TFD query que veio daqui. Então eu retorno para a controller a seleção dos clientes e depois a controller vai devolver isso para a view. Nossa controller estava quase pronta. Eu estava esperando definir a model cliente para usar o mesmo nome dela, das functions dela, usar na controller, para ficar mais fácil de relacionar. Então essas duas functions que nós criamos aqui na model, eu vou copiá-las e colocar exatamente iguais aqui na minha controller. Aqui ele está reclamando do uses do FDQuery, então eu vou pegar aqui da model. É o FireDAC comp client. Parou de reclamar aqui. Então, Ctrl Shift C. Bom, o que que vai ter agora aqui? Aqui eu vou ter apenas um result que vai devolver um booleano lá para minha camada view, para minha tela. E eu vou chamar aqui o meu fmodel ponto persistir. Então estou chamando o persistir lá da minha model. Ele vai me retornar um booleano e esse booleano eu vou retornar para a minha camada de visualização. E a mesma coisa para selecionar. Result selecionar. Vai me devolver uma TFD query. E eu vou devolver essa query lá para a minha camada de visualização. Então a nossa controller está pronta também. Falta agora só ajustarmos a view e é para nós termos persistência já funcionando e depois colocar a seleção. Vou fazer um ajuste agora na nossa view cliente para nós podermos fazer a primeira persistência, a primeira inserção já usando MVC. Se nós olharmos aqui nesse botão salvar, eu tenho o histórico do que já foi feito aqui. Aquele software legado no início, que eu tinha um comando SQL no próprio formulário. Aí nós fizemos o que? Nós refatoramos e usamos uma inserção usando OOP, usando uma classe. Mas essa classe não estava na arquitetura MVC. Isso aqui foi a última forma de persistência que nós fizemos. Então eu vou comentá-la porque agora nós vamos fazer uma persistência usando MVC. Bom, de cara, o que eu já vou precisar ter aqui na view? Eu vou precisar ter o meu enumerador. Vou precisar ter o meu enumerador e o meu controller cliente. Então, Alt F11. Eu preciso ter o meu controller e preciso ter o meu enumerador. O enumerador eu preciso para falar que operação que eu quero, incluir, excluir, alterar. Bom,
Vou deixar aqui uma variável, dá o nome de controller cliente. E é do tipo de controller cliente. Então a nossa camada aqui de visualização, que é o formulário, ele vai começar a persistência invocando aqui o controller. Então vou colocar aqui a nova forma de fazer a persistência. Então primeiro eu vou instanciar um objeto na memória. E quando terminar de usá-lo, já vou liberar da memória. Bom, e aqui no try, aqui eu vou escrever os meus comandos. Então, controller cliente aí eu vou precisar acessar esse objeto aqui, o model cliente. Ó, aqui eu já tenho o enumerador. Então, ele vai ser de qual tipo? Inclusão. E agora, basta eu preencher todos os atributos. Ó, o nome, EDT nome. Então aqui, pessoal, é mais digitação, né? Não tem muito o que explicar, é só preencher aqui os campos. Então ficou bem parecido, né, com o que eu já tinha aqui, ó. Só que agora eu estou usando dentro da estrutura MVC. Pronto, meu objeto model cliente está preenchido. Então agora eu vou fazer a chamada na persistência. Como ele retorna um booleano,
Então, se isso aqui for verdadeiro, eu vou jogar a mensagem que funcionou. E se voltar falso, então é isso. Se em todo esse processo não houve nenhuma falha de digitação ou algum erro de lógica, é para a gente já ter aqui um persistir totalmente feito nas camadas do MVC. Então vamos fazer um teste aqui. O banco que eu estou testando é esse. Então ele está com 22 registros, né? Eu vou inserir mais um aqui agora. Lembrando que eu não estou validando o preenchimento, né? Então eu vou incluir esse teste MVC. Retornou OK. E ele está aqui. Vou fazer mais um. Teste MVC2. Só vou mudar o limite, só o resto eu vou manter. Pronto, funcionou também. Então, isso mostra que todas as sequências feitas, todos os comandos, não tem erro nele, porque nós conseguimos fazer a persistência da inclusão. Agora, para eu conseguir fazer aqui uma alteração e uma exclusão, eu vou ter que montar primeiro aqui um selecionar. Eu vou deixar um grid na tela, eu vou trazer todos os dados e na hora que eu clicar nos dados do grid, eu povoo os dados da tela. Aí eu coloco um botão que eu posso alterar esses dados ou excluir. Com isso, eu vou ter o CRUD pronto, porque eu vou ter daí, além do incluir, o alterar e excluir, e vou ter a seleção no grid que eu vou colocar aqui. Dando continuidade ao nosso CRUD, eu já vou ter com a tela com um campo código e 3 botões: alterar, excluir e pesquisar, e mais um grid. Então, o botão pesquisar vai povoar esse grid. Um duplo clique no grid vai povoar esses campos para eu poder alterar ou excluir. Pesquisar, nós temos duas variáveis aqui, uma para criarmos um tController cliente e outro uma tfdquery para consulta. Então aqui ambos são criados e depois eu faço a chamada na controller do selecionar. O selecionar, ele me devolve uma tfdquery aqui no result dele. Então, esse controller vai devolver para a camada de visão aqui nessa query, que é do mesmo tipo que está dando o result lá. Feito isso, eu tenho aqui a query com os clientes selecionados. Em seguida, a main table clientes vai receber o conteúdo dessa query. Então, o grid vai ficar povoado. Aqui, a query é fechada e destruída. E aqui, o meu controller é destruído. Então, vamos executar para ver.
Tá, já tenho os meus clientes aqui no grid. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, na Maria, eu tenho os dados dela aqui na tela. Aí eu posso fazer alteração e exclusão. Porém, antes, vamos ver o conteúdo que foi programado dentro desses botões. São bem simples. No alterar, eu vou criar um objeto do tipo tControllerClient. Então, ele é muito parecido com o que nós fizemos no insert. Obviamente que aqui o meu enumerador ele vai ser do tipo alteração. E agora eu tenho que passar o código. Por isso que foi acrescentada essa caixinha de texto, para pegar o código, para falar qual registro está sendo alterado. Daqui para baixo é a mesma coisa que foi feita no insert, então é muito parecido. E aqui eu chamo o controller persistir da mesma forma, porque o que define que vai ser uma alteração é o enumerador que está aqui. Então vamos fazer uma alteração. Vou pegar aqui a Maria e vou trocar aqui para Maria hoje. Foi alterada hoje. Vou pesquisar de novo aqui para dar uma atualização na tela. Ó, já está Maria hoje. É lógico, poderia ter limpado todos os campos aqui, né? Ó, a Berenice não tem os dados preenchidos. Vamos pôr CPF. Opa. Ficou sem limite aqui, né? Ele não está testando isso. Então, a Berenice, vamos pegar um outro aqui primeiro, a Ana, voltar para a Berenice, está corrigido. Então, o alterar está funcionando também. E como que é o excluir? Muito simples. Para excluir eu só preciso do código. Então, eu vou ter um objeto aqui, vou falar um objeto tipo controller cliente, vou falar no enumerador que agora o tipo é exclusão e vou passar o código. Quando eu fizer o persistir, ele vai fazer a exclusão deste código. Então vou excluir o 2010, que é o teste aqui, o primeiro. Foi excluído. Vou atualizar aqui a tabela. Vai ter que começar na Maria hoje. Começou no Maria hoje. Vamos tirar o Maria hoje. Certo? Então, nós já estamos aqui com um CRUD, né? Inserir, alterar, excluir, pesquisar, todo feito em MVC. Era esse o propósito do que a gente estava vendo. Tirar toda aquela instrução SQL que estava no formulário, passar para uma classe e depois da classe colocar na arquitetura MVC. O que está faltando para a gente? Fazer os tratamentos dos campos. O que eu trato na tela e o que eu vou tratar lá na Model Cliente. Então isso nós vamos ver na próxima aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima.